O pastor nos deu até 9h10, então vamos meditar na palavra do Senhor. Tem que perguntar, né? Para não passar do horário e depois levar um puxão de orelha, né? Tem que ser prudente. Abra sua Bíblia conosco, 2 textos da palavra de Deus. Hoje pela manhã, eu estava orando aqui junto, na consagração, e me veio esse texto, essa mensagem, e disse assim: tu vai pregar à noite? Eu disse: não. Pensei comigo. Terminou a consagração, fui embora, estava me preparando para entregar os convites na Câmara de Vereador. O pastor me ligou dizendo: você vai pregar à noite. E aí eu disse: não posso fugir da mensagem que Deus colocou no meu coração. E o pastor Jorge, no primeiro hino, confirmou com louvor aí, né? Quem dera ele venha, né? Você está esperando ele? Vamos ler a primeira parte do versículo 18 do capítulo 2 da primeira epístola de João. 1 João, capítulo 2, versículo 18, só a primeira parte. Depois você vai retornar a Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 35 em diante. Mas vamos lá. Parabéns aí também, pastor Urias, pelo aniversário. Mandora, Deus abençoe. 1 João, capítulo 2, versículo 18, a parte A diz assim: filhinhos, está com a Bíblia aberta aí? Filhinhos, é já a última hora. Agora Lucas capítulo 12, versículo de número 35 diz assim: estejam cingidos vossos lombos, acesas vossas candeias, sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo se possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier a segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis também vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? Disse-lhe o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a porção e a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Podeis sentar? Podeis sentar nesta oportunidade. No tempo que me resta, eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração nesta noite. O tema da minha mensagem nesta noite tem por título: é já a última hora. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: já é a última hora. Diga para ela que está ao teu lado: a última hora já é uma realidade. Diga para a pessoa que está ao teu lado, incentive ela, diga para ela: já estamos vivendo a última hora. Eu estava pensando a respeito desta temática, dessa expressão do apóstolo João, o apóstolo do amor. Ele trata com tanto carinho e ele diz: filhinhos, é já a última hora. Essa expressão, esta frase, última hora, ela só vai aparecer aqui. Não tem outro texto na Bíblia que represente ou que reproduza essa mesma expressão, última hora. Você vai achar expressões semelhantes. Você vai achar expressões dizendo últimos dias, últimos tempos. Paulo usou essas duas expressões, últimos dias, último tempo. Mas a expressão última hora foi só o apóstolo João que usou. Agora, quando a gente pensa nessa expressão última hora, a gente não está aqui, essa expressão última hora
não está aqui descrevendo, né, um tempo de duração cronológica. Ele não está falando aqui de uma hora cronológica, né, de minutos, segundos, não. O que está falando aqui, está descrevendo um tipo de tempo, né? Última hora aqui não é uma hora cronológica, de milésimo, segundo e minuto, não. O que está falando aqui, João está falando aqui, é de um tipo de tempo, de um período, né, que vai abranger um longo tempo, e que esse período de tempo tem algumas características, né, um período de tempo, né, diferenciado com esse título chamado última hora. Esse período de tempo é um período de tempo em que se avizinha a volta eminente de Cristo. Quando você lê essa expressão última hora, quando você lê a expressão últimos dias, quando você lê a expressão últimos tempos, né, juntando essas três expressões, duas pelo apóstolo Paulo e uma pelo apóstolo João, não está caracterizando um período cronológico, está caracterizando um período de tempo em que se avizinha a vinda eminente de Cristo. E quando eu uso a expressão iminência, isso quer dizer a qualquer momento, sem aviso prévio, sem uma notícia antecedente. Quando eu falo de vinda eminente de Cristo, eu estou falando que Ele pode vir a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Não tem aviso, não tem notícia de antemão. Ele pode vir agora, Ele pode chegar agora, como pode vir de madrugada. Ele está para voltar, e eu e você precisamos estar pronto para estarmos quando Ele voltar. Agora, esse período de tempo, né, esse período de tempo chamado última hora, é interessante a gente pensar nele, porque os teólogos vão dizer, e a gente vai entender isso, né, que esse período de tempo, como eu disse, não é cronológico. Esse período de tempo é um período diferenciado, é um tipo de tempo diferenciado. Esse período de tempo aqui que está falando de um período de tempo caracterizado pela ação perversa do mal, pela ação maligna, pela ação diabólica. Esse período de tempo que se avizinha a vinda eminente de Cristo é um período caracterizado pela ação maligna, pela ação perversa do mal. Coloca para mim ali 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Timóteo 3:1 diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, olha a expressão, últimos dias, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa expressão trabalhoso, na outra versão bíblica, se você ler, diz assim, tempo difícil. E a expressão tempo trabalhoso, tempo difícil, é a mesma expressão que está lá em Mateus capítulo de número 28, capítulo de número 8, versículo de número 28, diz que quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, havia um homem possesso por demônios, capítulo 8, versículo 28 ali, ó. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Genezarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo do sepulcro, tão ferozes. E essa expressão ferozes ali é a mesma expressão que Paulo usou aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz tempos difíceis, tempos ferozes, e aqui está dizendo tempos ferozes. É a únicas duas vezes que aparece essa expressão, tempo difícil, tempos ferozes. Essa expressão feroz e difícil só aparece em Mateus 28 e só aparece em 2 Timóteo 3:1. O que isso quer dizer? Está dizendo aqui que esse homem estava dominado por um espírito maligno e a sua ferocidade era diretamente influenciada por Satanás. Jesus expulsa Satanás do homem e o homem fica tranquilo.
E Paulo vai dizer, esses últimos dias são dias influenciados pela força do mal, pela força do inimigo. A mesma influência que atingia na vida do gadareno, é a mesma influência que está atacando os últimos dias que estamos vivendo. Então esses dias, os últimos dias, são caracterizados pela ação perversa do mal. Não espere dias bons. Não espere dias de amenizamentos de sofrimento. Não espere dias fáceis. Paulo diz que os últimos dias são dias trabalhosos, dias ferozes. O inimigo vai se levantar, o inimigo vai colocar as suas unhas cada vez mais para tentar impedir o progresso da igreja, para tentar atrapalhar o crescimento da igreja. Serão os últimos dias, são dias complicados, mas o Senhor tem uma palavra para a igreja nesta noite. A igreja vai vencer, a igreja vai perseverar e a igreja vai ser arrebatada. Agora, esses últimos dias, eles são, como eu disse, são tempos caracterizados pela ação perversa do mal. Dias trabalhosos, dias difíceis. E eu acho interessante que esse último dia, ele não pode, como eu disse, ser cronometrado. Essa última hora não pode ser cronometrada por uma hora normal no cronômetro, porque ela tem o seu início já na era apostólica. E ela não se terminou, ela só vai terminar com o arrebatamento da igreja. Esse último dia, essa última hora, ela começou na era apostólica, com a primeira vinda de Jesus. Porque João, olha como disse João no versículo de número 18, que nós lemos aqui: filhinhos, é já a última. O que João estava dizendo para a igreja, para os irmãos lá, com essa carta aqui, ele estava dizendo: irmãos, Jesus está, o tempo, a última hora, esse tempo já é realidade. João está dizendo: filhinhos, é já a última hora. Ele não disse assim: filhinhos, a última hora vai chegar, a última hora virá, a última hora está por vir, a última hora vai acontecer daqui a um tempo, a geração futura vai receber. João não disse isso. João não botou no futuro, João botou no presente dele. João disse: filhinhos, já é a última hora. O que João estava dizendo? Já estamos vivendo a última hora, esse tempo perverso já é uma realidade. A igreja militante vive todos os dias a realidade desta última hora. A expectativa que estamos vivendo a última hora. Estamos já nos últimos momentos. Estamos a qualquer momento experimentando o arrebatamento. Mas pastor, se ela não veio lá, se não veio para João, vai vir para mim. Se não vir para mim, vai vir para a próxima geração. Mas essa expectativa que estamos já vivendo as últimas horas, os apagar da luz, o apagar das luzes está chegando, o final está vindo. E eu e você precisamos estar preparados. O que João está dizendo para a igreja? João está dizendo que a última hora é uma realidade. Isso tem uma verdade muito linda para mim e para você. Porque para muitos, a vinda de Jesus não é uma realidade. Para alguns, essa questão de arrebatamento é uma história já passada. Para alguns, essa questão de arrebatamento não tem mais realidade. Não vai acontecer. Meus pais já falavam, meu tataravô já falava, já tem tanta gente falando, isso não vai acontecer, isso não acontece. Tem gente que está dizendo assim: Jesus vem para quem morre. Né? É uma forma de tentar amenizar o negócio. Não, Jesus está vindo, quem morre, Jesus está vindo buscar ele, e só vai dar isso. Não, querido, quando a morte não é a vinda de Jesus, fica tranquilo, Jesus vai arrebatar a igreja. É tanto que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então a morte não é o arrebatamento, a morte não é a vinda de Jesus. A morte é um estado intermediário que a gente espera até o arrebatamento da igreja. Mas nós vamos ser arrebatados. A esperança do crente da igreja é o arrebatamento. Quando João diz: filhinho, é já a última hora, ele está dizendo, já é uma realidade. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Estamos vivendo, precisamos estar prontos para isso. Agora, quando eu penso nessa expressão última hora, quando eu penso nesse tempo, nesse período chamado última hora,
que começou já na expectativa da igreja primitiva, e está viva no coração daqueles crentes genuínos, ansiosos pelo arrebatamento da igreja. A gente vive na expectativa, estamos vivendo as últimas horas. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus pode voltar, Jesus pode chegar, a qualquer momento Ele vai vir, a qualquer momento Ele vai voltar, e nós estamos nessa expectativa. A expectativa da igreja é a última hora terminar e nós se encontrar com Ele. Agora, quando eu penso nessa expressão última hora, duas perguntas me vêm à mente. Duas perguntas vêm ao meu coração. A primeira pergunta que me vem à mente, eu quero trabalhar em cima dessas duas perguntas, se der tempo. A primeira pergunta que me vem à mente é: se estamos vivendo a última hora, como é que esta última hora é? Quais as características que tem essa última hora? Quais as características que distinguem esta última hora das demais horas? Esse período de tempo chamado última hora, como ela é caracterizada? Você já parou para pensar? Porque João vai dizer: filhinho, é já a última hora. Então, como é que esta última hora é caracterizada? Esse período que se avizinha, na expectativa do arrebatamento, que se avizinha o arrebatamento, como é caracterizado esta última hora? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer para esse texto. Agora, a segunda pergunta que deve ser feita para esse texto é: o que a igreja precisa fazer nesta última hora? A gente precisa entender como é essa última hora. Agora, a gente precisa também se perguntar: como que nós devemos nos portar dessa última hora? Se estamos vivendo a última hora, na expectativa da iminência do arrebatamento, se estamos vivendo esta última hora, entendemos as características que faz esta última hora ser uma última hora, ser diferente das demais horas. Se essa última hora tem as suas características, agora como que a igreja, como que eu e você como igreja de Cristo devemos nos portar nesta última hora? Devemos nos comportar nesta última hora, devemos estar vivendo nesta última hora, porque se é a última hora, Jesus pode voltar, e se a gente como igreja não se aperceber que estamos na última hora, e não se comportar como Cristo quer nesta última hora, podemos perder o arrebatamento, podemos não perceber que Jesus vai voltar, podemos perder o arrebatamento, soar da trombeta, e a gente não ouvir. Mas nesta noite eu creio aqui que tem uma igreja viva, uma igreja esperta, uma igreja vigilante, uma igreja ativa, que não vai perder o arrebatamento. Esta última hora, ela tem algumas características. Essa última hora, ela é caracterizada, pelo menos, eu poderia enumerar muito, mas pelo menos por 4 características. Primeiro, ela é caracterizada, esta última hora é caracterizada pela apostasia religiosa. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4. Coloca para mim lá no texto, o 3 e o 4. Mateus capítulo 24, versículo 4, melhor, o 4 e o 5. Versículo 4 diz assim: e Jesus respondendo, os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai vir o fim do tempo e a tua vinda? Jesus respondendo disse assim, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a... Então o que Jesus começa, observe que Jesus vai começar no capítulo de número 24, se a gente fizer um estudo, Jesus vai mostrar alguns sinais, não do arrebatamento, alguns sinais da sua vinda em glória, da sua vinda num todo, porque o arrebatamento é rápido, é tomar com rapidez, é iminência, não tem sinal que diga assim, olha, esse sinal marca o arrebatamento. Não, não é um sinal específico, é os sinais da vinda dele num todo. Aí Jesus vai começar mostrando as evidências da sua vinda. E a primeira, ele vai abrir a primeira evidência da sua vinda, ele vai abrir com essas frases aqui, dizendo, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muito. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando da apostasia. Jesus está falando que vai haver um tempo, um período de engano religioso. Jesus está dizendo que nessa última hora, nesses últimos tempos, que se avizinha a vinda de Jesus, aumentarão sobremaneira os enganos religiosos.
E nós estamos vivendo essa última hora, e nós estamos vendo esse aflorar, esse aumento, esse crescimento desse engano religioso, de muitos se dizendo ser, de muito querendo mostrar algo, e na realidade não ser. E a Bíblia diz, e por dirão muitos falsos cristos, muitos cristos, e se enganarão a muitos. Não é pouco. Coloca para mim lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3 e 4. Olha o que a Bíblia vai dizer. É um culto de ensino. Eu poderia vir aqui fazer um barulhinho para você, dar uns gritos a mais, e você se alegar e ir para casa feliz, mas essa não é a realidade. Nós precisamos entender e ouvir a palavra. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão seus ouvidos da verdade, e voltar-se-ão, ou voltando-se, a fábulas. Volta o versículo 3 para mim. Observe que Paulo está dizendo aqui algumas características desses últimos dias. Primeira característica desses últimos dias: serão dias em que não suportarão a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra ensinada, a doutrina dos apóstolos. Eles não vão suportar. Nós estamos vivendo essa época. Você lê a Bíblia, você cita a Bíblia, você prega a Bíblia, você ensina a Bíblia, e alguém diz, não é bem assim, não é desse jeito, eu não gosto dessa doutrina, eu não gosto desse ensinamento, eu não gosto dessa palavra, não é bom isso, eu vou procurar. Aí olha a segunda característica desse tempo. Primeiro, não suportarão a sua doutrina. Segundo, terão coceira nos ouvidos. Sabe o que isso quer dizer? A palavra coceira ali é difícil de interpretar do grego. A ideia mais próxima de coceira no ouvido aí é gente que tem desejo de ouvir coisa nova. A ideia ali de coceira no ouvido é difícil de interpretar. Você vai estudar no grego e você vai ver que ela é difícil de interpretar, a ideia de coceira no ouvido. Já viu aquela coceirinha no ouvido? Que incomoda lá dentro? Quando você diz assim, não suportarão a sã doutrina, ou seja, não querem mais ouvir a verdadeira doutrina, eles têm coceira nos ouvidos, ou seja, eles estão atrás de novidade. Nós estamos vivendo essa época, esse período caracterizado pela apostasia religiosa, pelo engano religioso. Por quê? Porque tem gente que não quer mais ouvir o que a Bíblia diz da realidade. Não, o que a Bíblia diz não basta. Você abre um texto e você lê o texto e diz assim, ó, a Bíblia está dizendo isso para você. Não, pastor, não é bem assim. Tem o fulano de tal na internet que me disse que é desse jeito. Tem o fulano de tal que eu faço, que me faz aconselhamento lá pelas madrugadas, lá no chat, e ele diz que não é bem desse jeito, que não precisa ser dessa forma. E aí vão amontoando, tendo com você essa característica desse último tempo, dentro dessa apostasia religiosa, é gente que não tem mais condições de ouvir o que a Bíblia diz por se dizer. Ele corre atrás de novidade, ele corre atrás de coisa nova, que venha saciar aquela coceira, aquele anseio de coisa nova. Aí eles vão dizer assim, ó, e para conseguir arrumar essa coceira, resolver o problema da coceira, vem a terceira coisa, e tendo comichões no ouvido, coceira no ouvido, vão fazer o quê? Amontoarão para si doutores, mestres, conforme a sua própria concupiscência. Você sabe o que é a palavra concupiscência? A concupiscência, no sentido original da palavra, é desejo desenfreado. Bem simples, desejo desenfreado. Quer ver como eu vou explicar para você entender? Sabe o que é uma concupiscência, um desejo desenfreado? Comer é pecado? É pecado comer? Mas o que é a concupiscência de comer? Glutonaria. É comer exagerado. Então a gula, a glutonaria é a concupiscência, é o desejo exagerado de comer. Comer é bom, mas quando você come demais, você vira um glutão, e aí você passa a agir na concupiscência. A questão sexual, o sexo dentro do casamento é pecado? Não é pecado.
Mas quando ele é feito fora do casamento, quando ele é agido fora das baias do casamento, é o quê? Concupiscência. Por quê? Porque são desejos desenfreados fora do padrão. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que amontoarão gente que farão satisfazer os desejos próprios dos seus ouvidos, das suas coceiras. Mas eu tenho aqui alguém aqui nesta noite junto comigo que não está com coceira no ouvido, porque está sendo alimentado pela palavra, e a palavra de Deus nos dá vigor. Ora mandará, ora mandará, ora marraçoi, dere marraçai, dore baganda, cabacto que que marraçai, que dore bagaxandarai, do que baganda que marraçai. Jesus vai dizer assim: acautele-se, tenha cuidado, seja esperto, vigie, porque senão, assim como enganaram muita gente, pode ser enganado. Mas você que tem a palavra de Deus, você que vive na palavra, você que ama a palavra, você que alimenta-se da palavra, você que está alicerçado na palavra, ela vai nos guardar, ela vai nos livrar, ela vai nos proteger, ela vai nos fazer a gente estar vivo, e nessa última hora, não se perder nessas características. Oh meu Deus, as horas já foram. Primeira característica desta última hora, apostasia religiosa. Segunda característica desta última hora, depravação moral. Jesus vai dizer no capítulo 24, versículo 2: por se multiplicar a iniquidade, o aumento da iniquidade. A palavra iniquidade aqui no grego é anomia. E a ideia da anomia aqui é desprezo e desrespeito e violação pela lei divina. Nós estamos vivendo esse período de depravação. O aumento da iniquidade. A imoralidade tem aumentado de tal ponto que hoje não tem mais limite para pecar. A gente não se acredita mais no que vê. A gente não consegue mais imaginar o tamanho da imoralidade, na iniquidade, um aumento, tem sido assustador. Sodoma e Gomorra, se a gente olhar, parece que é fichinha. Sodoma e Gomorra parece ser santa diante da nossa geração em que estamos vivendo. Isso é uma expressão minha, né? Não é bíblica, mas tamanha é a imoralidade, é a iniquidade. Já fugiu a raia, já perdeu o pudor, perdeu a vergonha, perdeu a decência. E o pior não é isso. O pior é que, enquanto estava lá fora, é uma coisa. O pior é que já invadiu as raias da igreja. Já está no nosso meio, já faz parte do nosso meio. Já existe tamanhas as aberrações no nosso meio. Já existe tamanhas as imoralidades, as iniquidades. O mal tem se aflorado no nosso meio. As portas têm se escancarado e elas têm entrado a rodo no nosso meio. Mas há uma geração que está esperando o arrebatamento, que entende, que não se contamina, que não troca, que não muda, mas que está firme dizendo: é a última hora, é a última hora. Essas são prenúncio de que o Senhor vai voltar, de que o Senhor vai arrebatar a igreja, do que o Senhor vai levar a igreja para morar no céu. A terceira característica: primeira, a apostasia religiosa. Segunda, a depravação moral. Caracteriza essa última hora o esfriamento espiritual. É uma característica dessa última hora. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. O amor, aqui é a ideia, né? E quando você estuda a palavra amor, né, na Bíblia, é a essência do cristianismo. Não é verdade? O amor é a essência do cristianismo. Quando você vê os frutos do Espírito, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Todas as demais características do fruto dependem do amor, né? Alguém vai dizer que o amor é paciente, o amor é sofredor, o amor é benigno, e assim, então a essência do cristianismo é o amor. Se o amor se esfria, se o amor se diminui, automaticamente a frieza, o distanciamento das coisas de Deus vai embora. Nós nunca vivemos uma época tão difícil, onde as pessoas estão se cansando de Deus, onde as pessoas estão se cansando da igreja, onde as pessoas estão se esgotando das coisas espirituais.
passam meses sem vir na igreja, passam tempo sem vir na igreja. Como disse um amigo meu, visitando uma região que ele pregava, que ele era pastor, passava um mês sem o irmão ir na igreja. Quando o irmão ia bater lá na porta dos irmãos, e ele batia, os irmãos nem abriam a porta para ele, lá do portão perguntava: pastor, o que é que o senhor veio fazer aqui? Não, eu vim ver faz um mês, pouco que o senhor não veio na igreja. Não, a ceia passada eu fui, já dei o meu dízimo, está tudo certinho, que o senhor não se preocupe. Porque o camarada acha que a igreja é um clube, onde ele paga a mensalidade mês, onde ele bate cartão uma vez por mês e tá bom. Não, a igreja não é o clube, meu filho. A igreja é o corpo de Cristo, e nós estamos ligados na videira que é Jesus, e nós não podemos se distanciar. Mas esse tempo é caracterizado por esse esfriamento, por essa mornidão, onde as pessoas não têm mais fervor, onde as pessoas têm apatia pelas coisas espirituais. Mas eu quero crer que a igreja genuína, apesar do esfriamento, a igreja verdadeira que espera o arrebatamento, está fervorosa, está orando, está jejuando, está consagrando, está buscando ao Senhor, está desejoso de querer mais. Eu atendi um casal, e não vou dizer o nome. Eu atendi um casal que está vindo para a igreja, e ele disse assim: pastor, nós estamos com desejo demais de Jesus. Nós queremos aumentar os nossos dias na igreja, de frequentar os cultos, porque nós fizemos um propósito, que nós queremos mais de Deus, nós queremos mais de Deus, nós queremos mais das coisas de Deus. Sabe o que é isso? Isso é fervor, isso é avivamento, isso é desejo espiritual, e eu e você não podemos diminuir, nós precisamos aumentar, nós precisamos crescer, nós precisamos desejar mais, precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais o Senhor. Terceira, quarta característica que caracteriza essa última hora, ela é caracterizada pela aversão às coisas de Deus. Coloca para mim ali 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu já vou logo encerrando. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes se manifeste a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta a tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós estamos começando a ver, claro que a plenitude desse versículo vai acontecer na grande tribulação. A plenitude desse versículo vai acontecer na grande tribulação, porque o versículo seguinte vai dizer assim: há um que ainda está resistindo. O anticristo, o filho, o homem do pecado, o ínico, não se manifestou na sua plenitude, porque há um que está detendo. Quem é este um? É o Espírito Santo na vida da igreja. Enquanto o Espírito Santo mantém a igreja aqui na terra, ele não pode se manifestar na sua plenitude, porque a igreja de Cristo está aqui, e o Espírito Santo está com a igreja, e a igreja é detentora desta força maligna. A igreja está aqui se opondo e dizendo: há uma verdade, a Bíblia, a palavra, Jesus é o caminho. Só que a plenitude não está vindo, ele não está atuando ainda na plenitude, mas há uma orquestração maligna, há um processo sendo desenvolvido. E pasme os senhores, nós nunca vivemos uma época onde a aversão às coisas de Deus é tão grande. Se você vai num programa e fala que é crente, o pau já come na cabeça. Se alguém se manifesta na rede social defendendo a palavra de Deus, já é sinal para estar dizendo: você é retrógrada, você é quadrado, você é uma pessoa que está contrariando, você é aquelas pessoas que não querem. O pastor está dizendo: agora a moda agora é discurso de ódio. Qualquer coisa que você fala da palavra de Deus e prega ela como ela é, não, isso é discurso de ódio. Não, você não tem amor, você é aquela pessoa que só quer matar. Não, querido, isso aqui é uma aversão às coisas de Deus, a tudo que é de Deus. Estamos vivendo esse período, e se prepare, porque não vai ficar melhor, vai piorar a cada dia que passa. Cada dia que passa, vai vir as lutas, as batalhas, vai vir as pelejas, vai vir os processos, vai vir as prisões, para aqueles que querem viver o Evangelho. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui: permaneça firme, permaneça fiel, não recue, não retroceda, porque Jesus vai voltar. A expectativa da última hora está viva. Eu encerro, já bateu meu horário, mas eu encerro dizendo qual é a posição da igreja
nesta última hora. Se nós vimos as características da igreja, das características deste mundo, desta última hora, como que a igreja deve se portar nesta última hora? Primeiro, a igreja deve se portar de forma preparada. Não há tempo de se preparar, é tempo de estar pronto. Foi por isso que eu li Lucas capítulo de número 12, versículo de número 35. Olha o que Jesus escrevendo, Lucas escrevendo, dando as palavras de Jesus. Jesus diz assim, ó, Lucas capítulo 12, versículo 35. Cingido estejam os vossos lombos. O que é cingir os lombos? Lombo cingido fala de preparação. Sabe o que era o lombo cingido? Cingir o lombo era uma forma de se preparar para trabalhar e preparar para correr e para lutar. Os soldados, as pessoas comuns, usavam túnica longa. E o ato de cingir o lombo era pegar a ponta da túnica longa e erguer e colocar na cinta. Isso é cingir o lombo. Cingir o lombo é levantar as pontas soltas que atrapalhariam a corrida. Cingir o lombo é levantar as pontas soltas das túnicas que atrapalharia para trabalhar, para correr e para lutar. Então Jesus disse, vocês que estão esperando a minha vinda, esteja pronto, esteja preparado, levante as pontas que estão soltas e pendure ela na cinta, amarre ela na cinta, cinja o lombo, esteja preparado, não deixe que nada atrapalhe vocês. Imagina, chegou a hora de correr, o camarada está com as vestes soltas, tropeça e cai. Na hora da luta, o camarada está com as vestes soltas, começa a lutar e daqui a pouco se amarra e leva um tapa na orelha e dorme. Imagina, o camarada está trabalhando e não consegue fazer as coisas direito, porque está com as pontas soltas. Ponta solta fala de impedimento. Ponta solta das vestes, veste solta, fala de atrapalho na vida. Não é hora de estarmos com as vestes soltas, é hora de nós levantar as pontas, cingir os lombos e dizer, estou preparado para o que deve é. Se Jesus arrebatar a igreja, eu vou subir. Se Jesus mandar eu trabalhar, eu vou trabalhar. Se tiver que lutar contra o diabo, eu estou preparado para lutar. Lombo cingido. Cutuca o irmão que está ao teu lado e diga assim, não dá para ter ponta solta. Diga para ele, não dá para deixar as pontas soltas, tem que amarrar as pontas, tem que acertar as coisas, tem que estar pronto, tem que estar com a veste pronta, tem que estar preparado, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar, se é na primeira vigília, se é na segunda vigília, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã. O importante não é a hora que ele vem, o importante é a gente estar pronto, preparado, aguardando a vinda dele. A primeira coisa que a igreja precisa fazer nesta última hora, prontidão, estar preparada. Lembra do povo do Egito? Deus usou Moisés e disse, diga para o povo, eles vão comer hoje a última ceia. Eles não sabemos a hora que eles vão sair. A hora que Faraó liberar, eles vão ter que sair. Mas eles têm uma coisa, tem que estar pronto. Túnica vestida, sapato nos pés, cajado na mão e come depressa, porque se alguém ficar enrolando na mesa, se alguém ficar se mosqueando na mesa, vai sair com a barriga vazia, porque a hora que o faraó dizer é para ir, a gente não vai pensar 2 horas, porque ele vai voltar atrás, e tanto que ele voltou, na metade da manhã cedo, de manhã cedo, ele já foi atrás querendo pegar de volta. O que Deus estava dizendo para Moisés, e Moisés dizendo para o povo, é que você esteja preparado, porque quando tocar a ordem de ir, a gente não vai olhar para trás, a gente não vai pensar 2 vezes, a gente vai correr e vamos fugir, porque é a hora que o Senhor está nos levando. Fica de pé comigo. Passei 5 minutos, o pastor vai me dar um puxão na orelha. Fica de pé comigo, eu encerro. Primeira coisa que a igreja precisa fazer nesta última hora, estar pronto. Segunda coisa, estar vigilante. Olha o que Jesus disse: lombo cingido, candeia acesa na mão. Candeia acesa na mão. Candeia acesa. Fala de vigilância. E a última coisa, a igreja precisa preparar-se, vigiar e trabalhar. Jesus disse no verso 43, bem-aventurado aquele quando o Senhor vier achar fazendo isso. Quando o Senhor chegar, Ele quer ver você trabalhando como um mordomo fiel, fazendo a obra, preparado, com a lamparina acesa, mas fazendo o que Deus colocou na tua mão. Não mosqueie, não pare, não desista, fica firme na presença do Senhor.